Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT desde 2010 para os meus objetivos e desde então também venho ajudando pessoas aqui no Brasil e no mundo a atingirem suas metas com facilidade e leveza. Fico muito contente de poder estar aqui mais nessa live. Hoje é terça-feira, 25 de setembro. Mais uma terça-feira, a última terça-feira de setembro. A última terça-feira de setembro. E eu estou aqui para falar de mais uma crença limitante. Eu tenho o grupo de mentoria próspera e essa crença limitante apareceu. E já apareceu em outros lugares também, já apareceu comigo, já apareceu com amigos meus, já apareceu no meio dos meus estudantes, nas aulas particulares, nas aulas com grupos. Meu Deus do céu, essa crença limitante ela é bem persistente, né? E ela traz dois decretos negativos muito fortes, né? Então, assim, na verdade, tem por trás a descrença que pode fazer as próprias escolhas, pode ter independência para fazer as próprias escolhas, né? Mas tem muito mais por trás. E antes de começar a falar sobre isso detalhadamente, quero dar uma rica noite ao pessoal que tá por aí, tá chegando, coisa boa. Os replays ficam no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's. Você não só vê o replay de todas as lives que eu já fiz até hoje, há quase 1 ano e meio fazendo lives, e você vê também por assunto. Eu separei uma série de vídeos por assunto, tá? Obrigada pelos coraçõezinhos, pelas curtidas, né? Pelos compartilhamentos. O pessoal vem, compartilha, né? E isso é uma coisa ótima, porque esses temas vão chegando a mais pessoas, né? Quando você compartilha no Facebook, tem 2 modalidades. Você pode compartilhar na sua linha do tempo ou você pode compartilhar em grupos. Aparecem essas opções no momento que você clica em compartilhar. E quando depois tá lá no canal do YouTube, você pode compartilhar com todas as suas outras redes sociais. Isso vai se propagando. E assim, essas informações importantíssimas, indispensáveis, vão chegando a mais pessoas, né? Como se fosse uma grande corrente do bem, que você também é um elo que ajuda isso a se propagar, né? Chegar a mais pessoas. Então, assim, claro, a gente sabe que muito do que nossa mãe, nosso pai disseram quando nós éramos crianças, tinham a intenção de nos ajudar e também de evitar a dor. E pelo decreto negativo de lealdade à tribo, a gente aceitou aquilo como únicas verdades. Claro, se está nos preservando, por que renegar, né? Por que deixar para lá? Por que não aceitar? Por exemplo, quando a gente atravessa a rua e aí a gente olha para os 2 lados para atravessar, quem disse isso a primeira vez para nós? Ou foi pai ou foi mãe, com certeza muito mais mãe no tempo que eu era pequena, né, do que hoje. Hoje a coisa está mais equilibrada, mas antigamente, quem passava mais tempo com as filhas, e os filhos, era a mãe. Não só dentro da barriga os 9 meses, que aí daí é assunto para outra live, mas as questões de o que disse, né? E eu me lembro uma vez, quando eu fui tentar atravessar uma rua sozinha, eu devia ter menos de 5 anos, porque eu fui morar eu saí do apartamento onde nós estávamos, eu tinha recém completado 5 anos. Então, assim, eu fui tentar atravessar uma rua e eu lembro que eu olhava a minha mãe lá na janela do 4º andar, né? E a minha mãe dizia assim, tá, te vira agora para atravessar, né?
Então, querendo me impulsionar à independência, mas querendo me impulsionar à independência muito cedo, né? A criança pequena vê os carros todos grandes, assim. Eu lembro que eu tive que fazer muito EFT para essa cena, só que o carro estava em cima. E aí teve uma hora que eu desisti mesmo, porque eu queria muito ir na pracinha, mas naquele momento ninguém podia me levar. E aí... toda a sensação, porque a minha outra irmã, que era irmã adotiva, só era 3 anos mais velha que eu, também era pequena, era nova, né? E também já estava no colégio, então não tinha assim, eu não tinha companhia, né, pra ir na pracinha, pra ir fazer as coisas. Então eu tinha que esperar o tempo disponível da minha mãe, né? E aquela ansiedade pra ir pra pracinha, ter o dia bonito, né? Pracinha do outro lado da rua, a janela que tava pra ver a pracinha. Mas a sensação, assim, né? Não adiantava só eu olhar para os dois lados para atravessar. Eu não tinha o timing, né? Eu não tinha a sensação do tempo certo para atravessar. E aquela rua era movimentadíssima. Eu me lembro até hoje os carros vindo. Quando eu via, tinha mais um carro, né? E aqueles carros pareciam todos gigantes. Então, assim, por preservação, eu fiquei em casa, né, esperando o tempo, né, disponível da minha mãe para poder me levar depois dos afazeres de casa. Então, a questão por preservação, muita coisa foi dita na nossa infância, muita coisa foi ensinada para nós, né, e a gente, a história de assinar contratos, lendo todas as cláusulas, né, e a importância de fazer isso, né? Depois de eu ver uma série de questões financeiras mal resolvidas dos meus pais. Então, assim, ficam tanto as questões que deram certo como os anti-exemplos, né? Mas, pelo decreto negativo de lealdade à tribo, a gente acaba absorvendo tudo como verdadeiro, olhando para os pais como única fonte e fonte segura de informação, né? E aí, até que a gente entra na idade da contestação, né? Muitas vezes as pessoas ficam adultas e elas não entram na idade da contestação. E eu já vou dizer por quê. Tem mais um decreto aí que vai pular daqui a pouco. Então, tem essa questão assim de os pais da gente, eles tiveram alguns experimentos, eles tiveram algumas vivências, já viram que, por exemplo, botar o dedo na tomada vai dar choque, né? E eu te avisei que ia dar choque, né? Aquele olhão assim que sai, né? Aquele olhão arregala na hora que vai dizer, poxa, eu te avisei, né? E tu foi lá, meteu o dedinho na tomada, tá? E aí, pelos traumas que vieram junto com essas sentenças, a gente também acaba criando e reforçando o decreto negativo de perfeição, onde a gente vai deixar e manter a atitude do eu te disse, eu falei que não ia dar certo, como forma de evitar novos vexames, novas vergonhas, com a imagem da nossa mãe como juiz e condenador. Então, repetindo, primeiro a gente absorve as questões dos nossos pais como decreto de lealdade à tribo. E aí absorver tudo se transforma em decreto negativo, ok? Pelos eventos traumáticos a gente absorve tudo ou repele tudo que seja semelhante. Esse é o conceito de decreto negativo de lealdade à tribo. E depois disso, a gente usa essa imagem feminina, a imagem da megera, ok? A imagem da que tá sempre ali cuidando para ver se você não vai fazer besteira. Né? E quando você faz, pá, dá-lhe nos dedos. Por que acontece isso? Porque existe dentro de cada um de nós um juiz, um condenador e pela condenação, um
um sabotador. Então, quando você falha nas questões, principalmente nas questões femininas, esse juiz se transforma na imagem da mãe. Aquela que vai dizer, pô, eu te falei que ia dar porcaria. Incompetente que não seguiu isso. E aí você vai manter esse aspecto porque você tem instintivamente o desejo de não fracassar novamente, o desejo de não ser e não ter uma atitude vergonhosa, tá? O desejo e a atitude de não ser exposto na Medina, ok? Que isso significa fracasso, que isso significa que você é um erro, que isso significa que você tem um senso crítico muito forte. Tá? E tudo aquilo que a gente mais foge de ser, ou tenta provar que o outro está errado, a gente está na energia do conflito, não está na energia da realização dentro das leis da prosperidade. A energia do conflito, ela é oposta à prosperidade. A energia do controle excessivo, sem ponderação, sem gerenciamento, sem estratégia de mudança, também é oposta à prosperidade. Porque a gente vai precisar sempre de exercícios e ajuste dos resultados e ajuste nas atitudes. Que eu estava dizendo hoje para um grupo de mediação, ajuste das velas. Ok, essa metodologia não deu certo, não vamos culpar ninguém. Vamos rever o que fizemos, vamos ajustar a metodologia e vamos de novo. Eu queria já acertar de primeira. De novo, decreto negativo de lealdade, de perfeição, perdão. É decreto negativo de perfeição, eu tenho que acertar de primeira. Isso não existe. A criança que depois que nasceu já saiu caminhando, nunca caiu, nunca torceu um pezinho, nunca arranhou um joelhinho, nunca se desequilibrou, isso aí não existe. Você está experimentando essas ferramentas. Você vai ter um arranhadinho, vai ter um cortezinho, vai ter um ajustezinho para fazer. Não existe essa coisa do, que coisa, né? Agora eu vou lá e vai dar tudo certo. O que é realmente tudo certo, a não ser a questão que você está se dando uma oportunidade de poder se ver se exercitando. E aí, quando você tem essa capacidade de se perceber que você não precisa alguém para ficar de voz interna, e ter as questões confirmadas que não deu certo, que não funcionou. Eu sabia que não ia funcionar. Eu lembro uma vez, eu vi uma mãe de uma aluna minha dizendo isso. Eu sabia que não ia dar certo. E eu olhei para ela e disse assim, porque estava na frente da menina, Eu olhei para ela e disse assim, por que não disse antes? Porque simplesmente malhar depois que a coisa já aconteceu, não adianta, ok? Eu te avisei, mas esse aviso não foi um aviso que trouxesse um esclarecimento, que trouxesse uma percepção, que trouxesse um exercício de vida. Foi simplesmente uma restrição, um corte. Okay? Claro que a tentativa é de evitar o sofrimento. É porque também as pessoas muitas vezes não conhecem uma outra maneira de ensinar. Mas é também saber respeitar o seu próprio tempo. Então aí eu tô falando agora de nós que mantemos esse padrão de exigência elevado. Que papelão, que besteira, que totoquinha que eu fiz. Okay? Quando a gente mantém esse nível de exigência elevado, primeiro a gente não vai se permitir tentar, porque a gente já está convicto que vai dar cacaca. Depois, que nem eu disse uma vez para uma cliente,
Tu tem um nível de exigência elevado de ti. Tu tem certeza que tu quer continuar fazendo isso e depois te cobrar? Aí ela ficou pensativa, eu acho que é melhor eu dar um jeito, eu ter uma atitude. Tá? Então, assim, se a gente sabe que tem um nível de exigência elevado da gente, que tem uma autocobrança, assim, sagaz, né? Aquela autocobrança que fala na cabeça, que tem imagem, que tem formato, que tem voz, que tem sentença dita com todas as palavras, eu te avisei. Tá? É necessário fazer EFT para essa voz poder dizer tudo que está entalado, esse juiz, esse condenador. Claro que no fundo está tentando evitar novas vergonhas, novos desgastes, né? Mas a gente só vai conseguir fazer uma sequência para ouvir qual é o novo plano de ação quando primeiro a gente deixa essa voz descarregar. Ela precisa dizer tudo que ela veio para dizer. E não é simplesmente uma voz na cabeça, ela tem tom, é uma voz feminina e é a voz materna, ok? Que a gente aí faz todo um arranjo de manter essa voz materna ativa em nós como forma de evitar a exposição, mas que ao mesmo tempo não tem um plano de ação. Então, assim, tá dizendo por trás que a gente é um incompetente também, ok? O que adianta dizer que eu sou um incompetente? Me diz se tem algum motivo de manter essa atitude de se xingar de incompetente. Só se for fazer sequência de EFT. Porque se for por outra razão, chamar alguém de incompetente, né? Sem uma sequência de EFT, incompetente, o que adianta? O que muda? Qual é a estratégia de mudança? E aí as pessoas carregam, pois é, eu sou uma tremenda uma imbecil, eu não ouvi o que minha mãe estava falando para mim. Tá, mas aí eu não tenho a minha quilometragem, a minha vivência, a minha experiência? E mamãe sempre sabe tudo? Tem certeza? Viveu todas as possibilidades? Se nós estamos no infinito universo de possibilidades, como os nossos pais teriam vivido já tudo? Ok, eles têm mais idade que a gente, mas eles já viveram tudo. Os livros que nós lemos, eles também já leram. As experiências, as sensações, ok? Já tiveram? É tudo que existe. Aí a gente está enxergando o universo como limitado mesmo. Tá? Então a importância, primeiro, de perceber que está nesse decreto negativo de lealdade à tribo, por isso que está absorvendo todas as verdades de mãe, de pai, como sendo únicas, né? E vai deixar essa imagem, principalmente a imagem de mãe. Para algumas pessoas parece a imagem de pai, mas nas questões femininas aparece bastante a imagem de mãe, ok? E essa imagem de mãe é simplesmente um grande crítico interno das questões femininas. É a megera, né? Que as pessoas fogem, que as pessoas brigam com a megera. Eu vou te mostrar que tu tá errada. Eu já fiz sequência de EFT para mim e para os meus clientes, né? Que eles estavam nessa briga. Aconteceu a coisa lá na infância, na adolescência, eles estavam até hoje tentando provar que o que aquela pessoa disse, mãe, o pai, era errado. Estavam gastando toda essa energia para isso. Né? E aí, dar razão a uma pessoa que não viveu tudo, ninguém vai conseguir viver tudo, isso eu posso adiantar, né? Mas dizer que uma pessoa tem este poder e delegar esse poder a essa pessoa é viver o papel da vítima. É ter a vida inteira alguém te conduzindo. Será que é isso que tu precisa? Ter alguém que te conduza? Ou tu é a pessoa que se permite testar, observar, adaptar e testar de novo?
E daí se der caquinha? Vamos de novo. Eu lembro daquele filme, o Todo-Poderoso, que é com Jim Carrey e o Morgan Freeman. E o Morgan Freeman é Deus. E o Jim Carrey recebe os poderes de Deus para Deus poder fazer uns dias de férias. E o Jim Carrey resolve ouvir todos aqueles pedidos e dizer sim para todos através de um computador celestial. Para tudo ser rápido. A resposta é sempre sim. Pediu para isso, sim. Pediu para aquilo, sim. Pediu para aquilo outro, sim. Então era sempre a resposta celestial, era sempre sim. Ou seja, o atendimento de todos os desejos. E aí, no final, ele muda até a posição da lua, né? Ele faz coisas, começa a dar maremoto, começa a dar casas sendo devastadas, começa a dar um monte de catástrofes. E aí ele se encontra com Deus e Deus está numa faxina simbólica, né? Tá limpando um garajão, assim, no topo do edifício. E aí o Deus conversa com ele, tá, e aí o que aconteceu? Eu fiz tudo errado, né? E não deu nada certo, olha, eu atendi o desejo das pessoas, só deu desgraça, caiu um meteoro, né? Ou deu maremoto, as pessoas perderam plantações, né? O que é isso? E aí Deus diz o seguinte, ok, tá feito, agora vamos limpar. E aí eles simbolicamente limpam aquele grande garajão, assim. E tudo parece que volta ao normal. Né? O que é o normal? Se permitir seguir. O que é o normal? Ir avante. O que é o normal? O próspero, né? A figura do próspero para nós é seguir em frente. Ajustando as velas, fazendo o que está ao nosso alcance, adaptando as questões, adaptando as medidas, né? E tentando de novo. Se em algum momento eu ouvi esta voz que dizia, eu te avisei que ia dar cacaca, se relacionar com essa pessoa, quem é que está fazendo esse exercício? É aquela pessoa, sou eu. Sou eu. Eu é que decido. Eu é que escolho. Se alguém disse assim, eu te falei que ia dar porcaria, ter usado tal coisa, daí o meu exercício. Aqui não tô falando para vocês brigarem com essa voz, mas se vocês estiverem na frequência da briga, eu quero que vocês usem a carta de desabafo, a técnica da carta de desabafo, para poder dizer tudo que está entalado para essa voz feminina, que é até meio sádica, né? Aquele olhar condenador, eu te disse que ia dar caca, eu te falei, né? Não ouve a voz da experiência, não ouve a voz da sabedoria, mas a sabedoria de quem? A sabedoria é pessoal, é interior, você é adulto e tem essa sabedoria por tudo que já viveu, as experiências que teve. Se ainda não está na fase da experiência e da sabedoria desenvolvida, só precisa fazer mais EFT, ok? Para tirar esses ruídos mentais e perceber que tá vivendo, tá experimentando, tá deslanchando. Eu trouxe uma sequência de EFT pra gente diminuir esse ruído mental, mas assim, é uma sequência de EFT pequena perto do que poderia ser. Porque a intenção é dar vazão a que essa voz do eu sabia que ia dar caca diria para você. É como se fosse a técnica do palquinho invertida. A técnica do palquinho que eu ensino pro pessoal normalmente é o seguinte, tu imagina todas aquelas pessoas que tu gostaria de dizer coisas para elas, tu vai botar elas no palquinho, se for da mesma circunstância, tu bota todas juntas, se for uma pessoa só, uma circunstância só, uma questão só, você bota uma pessoa só, se tem várias pessoas envolvidas, você pode botar várias, e aí você vai dizer,
Você foi um covarde, você foi uma pessoa vil, você foi uma pessoa tarada, você foi... Aí você vai baixar o sarrafo, né? E o palquinho invertido é o que essa pessoa diria para você. Essa voz controladora e que bota para baixo, que espezinha, que tortura, diria para você. O que você acha que essa voz diria para você? E você deixa ela falar na EFT. Eu fiz isso depois do meu casamento, né? Eu já contei pra vocês, né? Meu casamento tava pra acabar um mês depois de eu ter me casado e eu escutava direitinho a voz do meu juiz dizendo: sua incompetente. Imagina qual era a imagem, né? Quem era a pessoa que tava me chamando de incompetente na imagem? Mames. Sua incompetente não soube manter o casamento. Aí eu abri a sequência de EFT exatamente com tudo que essa imagem, que era só um cabeção assim, rodando ao meu redor. Assim, tudo que essa imagem simbolizava como o crítico do lado feminino. Como se um relacionamento não fosse feito por duas pessoas. Como se a mulher fosse a que mantém o lar. Como assim? Tem lá marido, tem filhos no lar às vezes, né? Tem outros parentes, pessoas tentando dar pitaca, que nem estão morando junto, querem dizer como é que tem que ser. Ok? Eu lembro uma vez uma amiga dizer assim: eu gosto muito da minha sogra, mas quando ela começa a dar pitaca na criação dos meus filhos, me enlouquece. Então a importância de deixar isso sair, essa técnica do palquinho invertida, ela é muito importante para a pessoa deixar isso sair, precisa sair de dentro dela. Essa é uma das minhas recomendações, tá? E aqui a gente vai fazer uma sequência de EFT para falar justamente desse crítico interno feminino que principalmente todas as mulheres têm. Por que tem a megera? Porque ela é especialista em criticar o lado feminino. É como se fosse a visão machista na própria mulher. Quando uma mulher é condenada por outra, é apontado o dedo e chamada de incompetente por outra, porque isso é uma forma de chamar alguém de incompetente, né? Lembre-se que tem sempre 3 dedos apontando para si quando é apontado para o outro. Então, quando a gente chama alguém de incompetente, a gente está chamando a si mesmo. E isso eu também botei na sequência de EFT. Quem é você para me chamar de incompetente? Uma divorciada. Não manteve casamento nenhum, ainda teve relacionamento extraconjugal. Até isso eu falei na sequência de EFT, ok? Porque era justamente essa questão que a gente retroalimentava entre nós, que era essa questão de uma querer impor à outra a sua maneira de pensar. E aí, claro que não rendia, né? Claro que não rendia. E claro que rendia muita discussão. Não rendia energeticamente na prosperidade, mas rendia muita discussão. Discussão muitas vezes sem fim, muitos retornos. Assim, aí que tá comentando aqui o dragão da cozinha. O dragão da cozinha tinha aquela simbologia, né? Saindo fumaça pelas veias. Rainha da fúria. Eu gosto muito do arquétipo da megera, né? Eu te disse que não ia dar certo essa incompetência. As palavras compridas, né? Aquelas palavras longas. Totalmente incompetente. Todas as sílabas, isso aí vocês precisam usar para fazer EFT. Essa coisa assim teatral que eu tenho tem
tem essa interpretação, precisa dessa interpretação para tirar lá do fundo, lá da entranha o bloqueio energético. Não adianta dizer incompetente, irresponsável. O que é isso? Hã? Incompetente. Ok? Tem que ser as palavras longas, com todas as sílabas, como se estivesse realmente furioso. Aqui a Silvia está comentando: incompetente, manter a casa limpa. Só relaxada. Só relaxada, porca. Tudo isso precisa vir para fora. Dizer isso não cria um plano de ação, mas com a EFT desbloqueia essa briga interior para tentar mostrar que essa voz está errada e gastar toda a energia com isso, ok? E agora nós vamos fazer a sequência de EFT. Meu Deus, já passou o nosso tempo. Eu quero dar uma rica noite pessoal antes de fazer a sequência de EFT. Então deixa eu começar lá pelo começo. Belmira, rica noite. Ana Rita, já vão compartilhando aí. Vera, rica noite. Alice, Dara, Sandra, Carla, Heloísa, Axis, a Marlene, Sandra, Elisa, Silvia, Margarida, a Érica, Adriana, rica noite esse pessoal, Josiane, Ivana, Bianca, Lúcia, Maria Aparecida, Maria da Glória, Carmen, José, Cíntia, Helena, Rosângela, Silvânia, Davi, Alice, Olga, Carmen, Patrícia, Nelly, Rosinária, Serli, Silvânia, que legal, Elaine, Márcia, Evinha também, Sandra, Marilu, super contente com toda essa gente, quero dar uma rica noite, Christian, a Camila, Cleusa, Marcilene, Maria Clara, Celestino, Terezinha, Daiana, Simônia, Patrícia, Olívia, Henriqueta, Jonildes, Kátia, Santa, Vera Almeida. Sejam todos bem-vindos a essa live que está quase encerrando e agora nós vamos fazer a sequência de EFT. Quero que vocês respirem fundo e solta. Beleza. Então vamos direto ao topo da cabeça, porque nós já fizemos a visualização da Mãe Megera. Eu ouvi todas essas dúvidas sobre minhas atitudes. Ela falou, mas eu não segui. Me quebrei. Muitas vezes. Fica difícil não dar razão para essa imagem da minha mãe. Tentando me prevenir de problemas sem dizer como. Só dizendo que se eu fizesse aquilo eu ia me quebrar. Sem me dar opção. Sem me dar escolha. Só me mostrando que não ia funcionar. E eu com vontade de ter minha própria vida. Lutando para isso. Brigando para isso. E algumas vezes senti que ela tinha razão. Pois tem tantas vivências. Claro que alguns alertas me ajudaram. Mas ninguém tem todas as informações. Ou todas as experiências. Ela não tem obrigação de pensar igual a mim.
Mas também não tenho obrigação de acreditar em tudo que ela me diz. Parece que é sempre a voz da experiência. Lembro de coisas que fiz por escolhas minhas que deram certo. Lembro de coisas que aprendi para me permitir ir além. E ir além não é viver em sistemas certos e programados. Sou grata à minha mãe por todas as experiências que me ajudou muitas vezes. Mas não preciso pensar igual ou agir igual. Para provar essa gratidão, me permito ter meu caminho. Baixar a guarda desse juiz na forma de mãe dentro de mim. A mãe que condena e castiga. Prefiro deixar esse tipo de mãe condenadora de lado. Prefiro seguir. Porque quem me ama vai querer me ver progredindo na vida. Ninguém sabe tudo. Ninguém experimentou todas as áreas. E quando alguém lhe fala que você fracassou, ele cobra isso. Se cobra muito mais. Pois usamos atitudes com os outros que usamos em nós mais intensamente. Paro de brigar com essa voz materna dentro de mim e sigo em direção ao meu melhor que a vida tem para mim. Eu aceito isso como meu direito divino natural. Respira fundo e solta. Então aí ficou a nossa live de hoje. Agradeço a presença. Lembre-se de ir lá no canal do YouTube, se inscrever, clicar no sininho, ativar as novidades, né? Que é quando a gente clicar no sininho. Compartilhar, deixar comentários, deixar curtidas e sugestões para novas lives. Desejo a todos uma rica noite. A nossa próxima live é amanhã, 8h30. Aguardo a todos por aqui. Tchau!